Fala meu parceiro, cê tá bom? Mais um videozão top de One Piece, onde o Luffy esteve frente a frente com as maiores potências do mundo de One Piece, os 5 Goroseis. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação, vem comigo mano. Após os acontecimentos em Wano, onde os Mugiwaras derrotaram o Kaido, eles vão até Egghead, a ilha futurista do Dr. Vegapunk, o maior gênio do mundo. Aí descobrimos que ele estava tentando desvendar os segredos do século perdido, e a ilha dele teria o mesmo destino que Ohara, que é a ilha da Robin. Aí acontece várias coisas nesse arco, tem a luta do Law contra o Barba Negra, o Kid sendo amassado pelo Shanks, e também a luta do Garp contra o Aokiji. Aí o governo mundial começa a mandar os navios para destruir a ilha, e os Mugiwaras começam a proteger o Vegapunk. Descobrimos sobre a história do Kuma e da Bonnie, e mano, em resumo é isso. Aconteceu muita coisa mesmo, vale muito a pena você assistir esse arco, cara. Na verdade vale muito a pena você assistir o One Piece inteiro, cara. Mesmo sendo longo, o negócio é topzera demais, mano. Muito bom. O episódio começa com o Vegapunk esticado no chão, só o resto do chorume, mano. Enquanto o Luffy e o Sanji observam o primeiro dos Goroseis, que chegou bem antes na ilha, com a frota da marinha. Aí o Sanji pega o velho no colo e se prepara pra fugir, quando do nada o Kizaru aparece e dá um pisa-pé na cara do coitado. E ainda finaliza o Vegapunk com um raio no peito dele. Aí o Luffy fica puto e gigante, agarrando o Kizaru numa mão e o Saturn na outra, pro Sanji conseguir fugir. Aí do nada começa uma transmissão do Vegapunk, que quando o coração dele parasse, ia transmitir pro mundo todo os segredos do século perdido. Aí os gigantes lá do começo da Grand Line, tá ligado? Começam a chegar na ilha, e já sabemos que o pau vai torar, fi. Eles derrotam os marinheiros com facilidade, enquanto o vídeo do Vegapunk roda por todo mundo. Aí os outros Goroseis já ficam preocupados com a situação e entram em contato com o São Saturn, que está na ilha. Aí começa a aparecer diversas ilhas que o Luffy visitou e que está sendo transmitido, como Dressrosa, a Vila Fuchsia no East Blue, Water 7 e também dentro daquele aviãozinho do Morgan, onde está a Vivi. A Ilha Rosinha do Ivankov também, onde está o Sabo e o Dragon e o resto do exército revolucionário. Então, corta pra Egghead, onde os gigantes estão ajudando o pessoal do Luffy. Aí lá no castelo Pangeia, os Goroseis estão putaços, porque ninguém pode descobrir os segredos do mundo. Voltando pra luta, Kizaru já manda um laser pelos olhos e o Luffy desvia, preparando um ataque e prensando os dois como se fossem apenas figurantes, mano. Esse Luffy tá poderoso pra caramba, hein, fi. Aí os dois ficam que nem uns tapetes amassados voando, e o Luffy começa a brincar de pizzaiolo com eles, jogando um almirante e um Gorosei no meio do mar como se não fossem nada, mano. Destruindo os navios da marinha ainda por cima, e rachando o bico, só pra ressaltar, tá? Mas, como o Saturn não é qualquer um, ele volta girando, e salta até os olhos do Luffy de susto, que fica sem entender como ele não sofre dano algum. E o Kizaru tá esticado no chão após o dano, e fica triste por ter sido obrigado a matar seu melhor amigo Vegapunk, enquanto o Luffy continua fugindo e desviando dos ataques. Aí ele cai no chão que nem estrume e fica encarando o Saturn, que diz que vai começar a conjuração. E surge logo um pentagrama do capeta no chão, e os outros Goroseis começam a entrar nele e virem para a ilha. Aos poucos, os raios vão caindo e o Luffy fica assustado, e o Sanji sente um mau pressentimento e começa a fugir. Então surgem uns monstros bizarros de dentro do relâmpago. Aí tem uma minhoca bocuda igual aquela que você andava nos parquinhos que tinha na sua cidade, tá ligado? Um cavalo esqueleto igual do Minecraft, um javali, isso mesmo, é só um javali, cara, e um passarinho muito feio e horroroso. Aí começa a tremer tudo e cair escombro, enquanto o Luffy só desvia. Ele passa por baixo da garça, depois desvia do pisão do porco e passa por dentro da costela do esqueleto, além de desviar da bocada do minhocão. E mostra essa cena onde nosso querido Luffy está frente a frente aos 5 anciões, sem tremer na base, claro, que o cara é foda. Ele fica gigante falando que vai acalmar eles, na base do supapo, fi. Aí o Saturn já prensa ele no chão com telecinese e joga ele pra longe. E o cavalão pula por cima do Luffy e começa a correr, ficando metade cavalo e metade homem. Então ele começa a desabilitar os pacifistas, que estão atacando a marinha com os cortes de gelo. Ele tá tão rápido que não consegue nem enxergar quem tá fazendo isso. O Luffy continua lutando e desviando dos ataques do Saturn, quando do nada a minhocona come ele. Aí corta pro Jinbe falando que o Zoro ainda não terminou a luta contra o Rob Lute, mas vai levar ele à força mesmo assim. Os dois continuam na trocação sincera de porrada, mas sentem uma aura maligna e não entendem nada. Mas mesmo assim continuam a troca de ataques, quando são surpreendidos de novo. Rapidinho, rapaziada, só uma pausa aqui no meio do vídeo. Promessa que coisa rápida, mano. Então, mais de 95% de quem assiste o canal ainda não é inscrito, cara. Então dá aquela moral lá, deixa o like, se inscreve aí embaixo. Não custa nada, mano, e ajuda demais o trampo aqui, fechou? Agora bora voltar pro vídeo. Surpreendido de novo pelo poder dos Goroseis, mas mesmo assim, eles continuam lutando. Aí do nada o Sanji chama ele de peso morto e ele fica puto. O Rob Lute vai pra cima e o Zoro ativa o instinto superior e desvia. Prepara um ataque e acerta um ataque cheio nele, deixando o Rob Lute só o bagaço. Aí corta pro Luffy tentando fugir da barriga do minhocão, e consegue, mas é agarrado pelo Saturn, que joga ele na cabeça do Java Porco,
que joga ele na boca da minhoca de novo. Então chegam os gigantes, heróis da pátria com um sorrisão no rosto, fi. Vão pra cima, se defendem dos ataques dos Goroseis, agarrando o Saturno e o Leitão, batendo um na cabeça do outro. Aí vão pra cima da minhocona e cortam a cabeça dela, salvando o Luffy, com aquele bordão que todos que reencontram o Luffy dizem. E dizem que vieram ajudar o Luffy a fugir. O Jinbe encontra o Zoro e o Luffy tá só o bagaço, tudo cortado, mas mesmo assim continua de pé. Então o Jinbe lança um ataque nele e foge. Aí do nada o Gorosei voador chega e pergunta pro Luffy onde está York, que é um dos clones do Vegapunk que se aliou ao governo. Os gigantes dizem que o Luffy está muito diferente, parecendo até o deus Nika das lendas de Elbaf, a terra dos gigantes. Então o porcão dá um rugido de haki poderoso que treme tudo, jogando longe todas as partes do Luffy, as cicatrizes, os olhos, e ele gruda tudo de novo como se fosse desenho animado, mano. Aí ele gira e transforma seus chifres em lâminas, e os gigantes usam o escudo para jogar o Gorosei longe. Então o Saturno lança uns cuspes ácidos, o Luffy pensa rápido, rói uma árvore e tira uma lata de tinta do além, e pinta a árvore fazendo um taco de beisebol, além de aparecer com um capacete do nada. Então ele rebate os ataques e começa a fugir junto com os gigantes. Aí o Gorosei encontra York, e aquele gigante de ferro começa a se levantar chamando pelo Joy Boy. O Gorosei cavalo continua atacando os pacifistas um a um. Aí chega um vice-almirante muito feio para atacar a Bonnie, que agora tem o controle total dos pacifistas. Aí o Frank dá um potente de direita que joga ele longe, e a Bonnie vai pra cima do outro carinha da marinha, transforma ele em bebê e dá um bicudão na cara dele. Cortando pra onde está o Gorosei passarinho, ele pergunta pro Vegapunk York onde está o monitor que comanda a transmissão, e leva ela pra ajudá-lo. Chegando lá, o pássaro prepara uma bijudama e destrói todo o laboratório, mas mesmo assim, a transmissão do Vegapunk não para, e a York fala pra ele que se destruir as coisas sem pensar, vai acabar atingindo a sala de gases e causar uma explosão. A minhocona da boca de aspirador continua tentando sugar o Luffy e os gigantes, que continuam tentando fugir. Então o Luffy pega impulso no braço do gigante e dá um chute que corta o prédio no meio. Aí ele se transforma no Ramondino e joga o prédio na lombriga, que suga ele e cai. Aí o Luffy começa a perder o poder e já fica todo velho de novo. Então o Dory, que é um dos gigantes, tira uma carne estragada do bolso e dá pro Luffy comer, que já volta com toda a energia. E o porcão não desiste de correr atrás deles. Então o Luffy ativa o Gear 3 com fogo e acerta um murrão na cabeça do Java Porco, mas pra surpresa de todos, não causa dano nenhum e ainda machuca a mão do Luffy. Quando o Frank, a Bonnie e uma das clones do Vegapunk está chegando no navio, o Gorosei cavalo chega apavorando. Aí corta pro laboratório principal onde está indo o Gorosei passarinho. Ele encontra o Punk Records, o maior cérebro do mundo, e também o corpo original do Vegapunk. Aí ele começa a destruir os caracóis comunicadores, achando que vai parar a transmissão, que fica sem entender de onde o Vegapunk está transmitindo essa gravação. E todos os Goroseis já estão muito preocupados. Então o Sanji, com seu haki da observação, consegue enxergar que a Bonnie está em perigo. O velhote se prepara para atacá-la, mas nosso querido Sanji, com toda a sua velocidade, para a espada dele e ainda acerta um chute bem no queixo, tirando o sangue do Gorosei e fazendo ele pegar fogo. Mas ele se transforma em cavalo e agarra nosso querido cozinheiro com a boca. Aí chega aqueles outros dois gigantes de Enies Lobby, que agarram o cavalo. Então a Bonnie se transforma em gigante e prepara um socão. Aí corta para as ilhas onde o Vegapunk está sendo transmitido e começa a falar que vai contar a verdade do mundo. E os Goroseis ficam putos por não conseguirem achar a fonte da transmissão. Então o Saturno tenta atacar a Robin, mas o Usopp, o Brook e o Chopper defendem ela. E para iniciar a transmissão, o Vegapunk diz que vai começar pelo final. Ele diz que o mundo todo será engolido pelo mar, deixando o mundo todo em desespero. Chegando assim ao fim do episódio. Foi isso, rapaziada, mais um vídeo top aí pra vocês. Espero que tenham gostado da análise. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os novos vídeos. E não esquece de me seguir no Instagram também, fechou? Vou deixar o link na descrição. É isso, meu mano. Falou!